Olá, com a graça de Deus, nós estamos começando mais um estudo bíblico e hoje nós vamos falar sobre as falhas do homem. Hoje vocês verão que até as falhas são programadas por Deus. A nossa vida aqui na Terra é simplesmente um cumprimento. Muitas pessoas não concordam com a predestinação. Então nós vamos mostrar aqui que as falhas são programadas por Deus para se cumprir as Escrituras. Aqui, quando Moisés foi libertar o povo de Israel, veja aqui, ó, o que Deus disse para Moisés. E disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu endurecerei o seu coração para que não deixe ir o povo. Vejam aqui, vocês podem notar que quem endureceu o coração de Faraó foi Deus. Não foi Faraó que endureceu o coração. Foi Deus que endureceu o coração de Faraó. Porque se Deus não tivesse endurecido o coração de Faraó, as escrituras aqui não seriam cumpridas. Faraó deixaria o povo ir. Simplesmente vendo o primeiro milagre que Moisés fez, Faraó deixaria o povo ir. Mas Deus teve que endurecer o coração de Faraó para que as escrituras se cumprissem. Aqui em Romanos 9, veja aqui o que está escrito. Porque diz as escrituras a Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então Faraó foi levantado de propósito por Deus para que ele cumprisse uma vontade de Deus, para que ele fosse um ímpio ali. Então nós estamos em uma novela real. Então orem, irmãos, para que o seu papel seja o papel do bem, porque senão você fará o papel do mal, como Faraó cumpriu. E aqui está escrito também, aqui em Romanos 9, aqui, ó, que Deus, pois diz Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Veja o que está escrito na Bíblia, é Deus que tem misericórdia de quem ele tem misericórdia. Em Romanos 18, Romanos 9, verso 18, veja aqui, ó. Logo, pois, compadece de quem quer e endurece a quem quer. Então quer dizer que Deus endurece o coração do homem? Sim, para cumprir um propósito. Esses falsos mestres aí, é Deus que está endurecendo o coração desses falsos mestres, para que as escrituras se cumpram. Porque se Deus não fizer isso, daí ele fica sendo mentiroso. É por isso que Deus já sabia tudo que iria acontecer. Porque tem pessoas para cumprir este mandamento, este papel ruim. Então a nossa novela, a nossa vida é uma novela real. Alguns têm um papel bom e outros têm um papel ruim. Então Jesus precisa dos falsos profetas também. Ele precisou de um falso crente. Aqui em Atos dos Apóstolos 1, veja aqui, ó. Varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Veja aqui que ele necessitou de um Judas. Ele necessita de pessoas para cumprir as escrituras. A nossa vida simplesmente é um cumprimento aqui. Eu rogo a Deus que eu não seja um Judas, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade. Veja aqui que tristeza. Ele recebeu um campo com o galardão da iniquidade.
e precipitando-se, rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Em São Mateus 26, Pedro é avisado. Então Jesus lhe disse: todos vós esta noite vos escandalizareis de mim. Porque eles iriam matar a Jesus. Então os discípulos se escandalizariam. Então Jesus aqui está avisando aqui, ó. Jesus escreveu todo um roteiro de uma novela, de um filme, e ele já sabia o fim do filme. Então ele já falou aqui, ó, tudo que iria acontecer no filme. Porque está escrito: ferirei o pastor, as ovelhas do rebanho se dispersarão, mas depois de eu ressuscitar, irei adiante de vós para a Galiléia. Veja que Jesus citando o roteiro do filme, antes de acontecer. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: ainda que todos se escandalizem, eu em ti, eu nunca me escandalizarei. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Veja que Jesus cantando a fita para Pedro, falando que ele iria negar ele 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. É a mesma coisa que está acontecendo hoje aí, ó, com muitos crentes. Fala que não negam a Jesus, mas se você começa a citar as Escrituras, eles começam a negar as Escrituras. Porque a fé é um dom. Deus já viu tudo isso daí, ó. Aqui foi um homem aqui que foi programado para não negar Jesus. Foi Jó. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor lhe disse: Satanás, de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor, disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observastes o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviando-se do mal, que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Muitas pessoas vão dizer assim: não, mas é porque Deus conhecia o coração de Jó. Sim, ele conhecia o coração de Jó. Mas Jó foi programado para não negar a Jesus, mas ele também conhecia o coração de Pedro. Ele sabia que o coração de Pedro era bom. Veja que ele permitiu que Pedro negasse ele 3 vezes. Pedro negou só de boca. Ele não negou de coração. Porque Pedro precisaria fazer aquele papel para mostrar que o homem é falho. Aqui em 1 Samuel 16, veja que é quando Saul é atormentado pelo espírito maligno. E o espírito do Senhor se retirou de Saul. Aqui se retirou-se de Saul o Espírito Santo e assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Veja, um espírito mau da parte do Senhor. O espírito era mau, mas Deus permitiu aquele espírito entrar em Saul. Então vejam vocês que, vamos ler aqui o verso 15, então os criados de Saul lhe disseram:
eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Então veja aqui que foi uma permissão de Deus que aquele espírito mau se apossasse de Saul, para que Saul cometesse os seus erros de perseguir a Davi. Aqui em Juízes, aquele episódio que aconteceu com o casamento de Sansão. E desceu Sansão a Timate, e vendo em Timate a uma mulher, as filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai, a sua mãe, e disse: vi uma mulher em Timate, das filhas dos filisteus. Agora, pois, tomai-ma por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vais tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse-lhe Sansão a seu pai: tomai-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isso vinha do Senhor, pois buscavam ocasião contra os filisteus. Portanto, naquele tempo, os filisteus dominavam sobre Israel. Veja aqui, ó. Isto estava nos planos de Deus. E os seus pais não sabiam que isso estava no plano de Deus. Veja que até os nossos erros são programados por Deus, irmãos. Torça, irmão. Ore para que você não seja programado para trair as Escrituras. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe, irmão. Dê o seu like e mostre este vídeo para quem está necessitado de um ensinamento como esse. E continue analisando as Escrituras, irmão, e veja que se o que eu te falo é verdade ou não é. Porque todo homem é mentiroso, e somente as Escrituras, que é Deus, que é verdade. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe.